Oi, pessoal. A Grécia hoje é uma das civilizações das quais mais se escreve sobre ela e também mais se estuda a produção histórica, a produção literária. E para deixar uma coisa bem clara, eu sempre ouvi que na Grécia se encontra os pais de quase tudo. Você vai ver o pai da física, o pai da matemática, você vai ver o pai da psicologia, o pai da medicina. Essa galera em todinha é um conjunto de gente grega. Então, de forma inquestionável, a Grécia contribuiu muito. E, em forma um pouco mais singular, o que nós entendemos por Ocidente, essa cultura ocidental, foi formada por pelo menos aí três culturas. Uma delas é a cultura grega e você vai aprender sobre ela hoje em menos de 20 minutos. Então, pessoal, é comum se pensar que a Grécia foi um grande império, né, de cidades poderosas, unidas numa mesma cultura e expansão geográfica. Não. Na verdade, o termo grego ele vai ser dado pelos romanos. Os gregos não se chamavam de gregos. Eles acreditavam que eles eram helenos, chamavam a terra na qual habitavam de Hélade. Então esse termo ele vem mais de forma tardia, certo? E eles não eram uma união de cidades totalmente uníssimas. Pelo contrário, aquelas cidades, desde Atenas e Esparta, a qual vamos ver um pouco mais para frente, né, são as principais, as mais lembradas, mas havia outra, Tebas, Corinto. Bem, essas cidades elas eram chamadas de, ou melhor, classificadas como cidades-estados. Cidades que têm autonomia política, econômica, religiosa, cultural, certo? Ela era dona do próprio nariz. Essa cidade não tinha um governante sobre ela que também imperasse sobre as outras cidades. Exemplo que nós tínhamos diarquias, monarquias, também democracias, então elas variavam, certo? Na sua conjuntura de fazer política. Eram cidades-estados, que isso fique bem claro porque é um conceito muito importante sobre a Grécia Antiga. Uma outra coisa curiosa é que aquele povo formado foi uma mescla de tribos seminômades, indo-europeias, aqueus, jônios, eólios. Essa galera veio, certo, de uma região indo-europeia, começou a habitar naquela região já com aqueles que também se encontravam, os habitantes naturais, e aquela mescla de pessoas deu origem a essas cidades-estados. Vale lembrar aí, a Grécia era dividida praticamente em 4 períodos, podemos acrescentar um quinto que seria o primeiro, o período cretomicênico. Certo? Esse período é onde as principais cidades, ou melhor, as primeiras cidades, elas vão se formar aí, Creto, Micenas, e essas pessoas elas vão passar a ter que expandir para novos territórios geográficos, porque o acúmulo de pessoas ele está se desenvolvendo. E os recursos eles também eram um tanto quanto escassos. A região da Grécia ela não tem solos tão férteis, ela tem bons portos para se fazer a navegação, tal como os fenícios, mas o próprio solo não dava tanta fertilidade para uma agricultura muito expansiva, não. Aí nós vamos ter praticamente uma disputa sobre os próprios recursos da terra. Então, nesse crescimento populacional, a gente vai ver aí que as pessoas, para garantir o patrimônio mais guardado, eles vão formar os oikos, né? Seus pares vão vir mais para perto do centro, daquele que mantinha o poder do patrimônio, certo? O pai, o patriarca. E essa galera vai concentrar para eles boa parte do patrimônio e vamos ter aí um linguajar familiar, certo? Mesclado ao patrimônio. Então, os mais próximos de sangue, os mais próximos da família, iriam ter mais patrimônio. Isso passou a ser uma regra na Grécia. Essa expansão vai trazer praticamente aí a união entre oikos, depois eles se desenvolvem para tribos, de tribos um aglomerado maior até que se formam as cidades. E aí nós entramos praticamente no período arcaico. Nós vamos sim entrar no período arcaico, mas antes também temos o período homérico, que é o período em que as poesias de Homero, né, a Ilíada e a Odisseia, elas são feitas e elas narram grandes histórias. A história da guerra de Troia, que era uma cidade muito poderosa, os gregos tinham uma inimizade muito grande com Troia, e também a história da Ilíada, né, a volta de Odisseu, da guerra de Troia, para sua ilha em Ítaca. Então esses poemas eles são muito importantes para se compreender a história da Grécia Antiga e para saber sobre a cultura deles, a política. Ele relata muita coisa. Mas agora sim, nós entramos praticamente ao período arcaico, que é quando essas tribos já formadas, elas conseguem montar essas cidades e elas não se uniam fácil não, certo? Na verdade,
Não pode ser que elas não se uniam fácil, certo? Mas havia eventos religiosos pelas quais elas se uniam, festividades, os Jogos Olímpicos, que é uma tradição grega também, e um dos fatores primordiais era a guerra. Certo? Quando elas não faziam alianças uma com a outra para guerrear com outra cidade, quando havia um inimigo externo, certo? Como no caso vai ser os persas, as cidades gregas elas se uniam. A gente vai ver isso aí nas batalhas, nas guerras médicas contra os persas, né? Os persas também eram chamados de medos. Então, essas guerras faziam as cidades-estados da Grécia Antiga se unirem para enfrentar um inimigo em comum. Elas tinham o seu ambiente de debate, o seu ambiente de opinação, de opinião, mas temos que deixar claro que mesmo havendo as formas de governo até reis, esses reis durante o período arcaico eles eram muito limitados em poderes. A Grécia ela desenvolveu muita teoria de política, ela praticamente foi um laboratório, certo, sobre teorias e formas de governo. Mesmo em reis que eram diarquias, 2 reis, uma oligarquia, governo de poucos, certo, ou então aristocracia, governo dos capazes, uma monarquia, o governo de um, sempre havia alguma forma de limitar os poderes do rei. Nós não podemos pensar que os reis tinham poderes absolutos. Vale aí lembrar até a própria história dos 300 de Esparta, em que os reis, a Esparta tinha uma certa diarquia, eles não tinham poderes, né, completos para declarar guerra. Tanto que o dilema do Leônidas lá é justamente trazer o exército para a guerra contra os persas, e a Assembleia de Esparta não quer aceitar isso, né? Eles vão debater ainda. Então, assim, o rei não tinha poder total para trazer o exército sem que houvesse uma decisão legítima da legislação, do poder legislativo de Esparta. Aí também é importante lembrar, pessoal, que justamente no período arcaico quando a Grécia ela começa a se expandir geograficamente. Ela vai conquistar colônias naquela região, justamente porque os recursos eles não cabem todo mundo que está crescendo. Há um certo crescimento demográfico nas cidades-estados gregas, e eles passam também a aumentar a sua expansão geográfica. O que vale lembrar também que esses conquistados eles eram muito maltratados pelos seus conquistadores, pelos colonizadores, certo? As cidades-estados elas tinham escravos, um escravo era comum, ele poderia ser por captura de guerra, um vencido, certo? Por dívida econômica, e o escravo ele era muito maltratado na Grécia Antiga, e os gregos faziam uso de escravo para quase tudo. O trabalho manual não era bem visto pelo grego, então ele tinha que ter um escravo para fazer o trabalho, certo? Que podia ser humilhante para ele. Até a própria profissão de professor, né? O pedagogo da época era um escravo. Tá no sangue, tá no sangue. Dentre essas cidades que fazem conquistas e elas crescem geograficamente, há 2 que se destacam: Atenas e Esparta, e elas 2 são muito diferentes uma da outra, certo? As outras também montaram suas modalidades de governo, mas Atenas e Esparta têm um destaque, talvez até pela rivalidade dela, mas também pela participação em guerras e conflitos, né? Com um detalhe importante, que o que nós sabemos sobre Esparta foi deixado por Atenas, né? E elas eram rivais, então a gente não pode esperar que Atenas falasse tão bem de Esparta. Mas vem o fato de que Esparta era uma cidade militarizada. Toda a sua formação social era uma preparação para a guerra. A criança, o menino, certo? O homem, praticamente o sexo masculino, tinha uma certa vida de sofrimento militar muito grande. Nem todos deles praticamente chegavam à vida adulta, porque o próprio trajeto de criação de uma criança até que ele chegasse à fase de guerreiro garantia a morte de muitos deles. Então era uma cidade que ela tinha uma mentalidade, formação e estrutura bélica. E a guerra era um sentido de vida para Esparta, bem diferente, certo, de Atenas. Até que Esparta não falava muito. Há uma palavra para isso que agora me falhou a memória, certo? Mas tem uma palavra para expressar aquelas pessoas que elas acreditam que só se deve falar o necessário, né? Não deve se falar muito, não. Esparta não gostava também de estrangeiros, ela era xenófoba, e ela não dava tanto valor aos debates, certo? Lembrem que eu estou falando tudo isso aqui pela visão de Atenas, certo? Esparta ela era de guerra, certo? De guerra, simples, de forma quase simplória assim. Mas Atenas ela tinha uma diferença grande de Esparta. Atenas vai desenvolver a filosofia, que é uma herança que nós temos também da Grécia Antiga. Ela vai desenvolver a política democrática, e ela não tem uma formação belicosa,
A formação de Atenas não, ela envolvia mais cidadania, tanto que boa parte dos filósofos que você estuda aí, o Sócrates, o Platão, o Aristóteles, né, boa parte deles, eles ou vieram de Atenas ou então passaram boa parte da sua formação acadêmica em Atenas. E em Esparta, não, eu não tenho lembrança agora de algum filósofo de Esparta, certo? Não tenho. Mas de Atenas, praticamente quase todos eles lá na Grécia tinham alguma referência, certo? A Atenas. Era uma cidade que ela abraçava o discurso, ela abraçava o diálogo. E ambas as cidades tinham sua forma de fazer política, também a sua forma de organização social. Vale lembrar que, como aí eles já estavam num período de expansão geográfica e conquista, então havia uma certa quantidade de escravos, né? E esses escravos, eles não tinham direitos políticos, estrangeiros também não, havia até a noção de trabalhadores livres. Em Esparta nós vamos ter os espartanos, que eles eram uma população de talvez as 5, 10% daqueles que tinham participação política eminente não, efetiva, certo? E nós vamos ter aí os periecos, né, que eram homens livres, podiam fazer comércio em Esparta, mas também não tinham direito à participação política. E os escravos, que sofriam bastante, eles eram, eu acredito, aí uns 70%, 80% de Esparta. Então, essa galera, ela tinha uma expectativa de vida muito baixa, um sofrimento muito alto e era quase que descartável. Agora, em se tratando de política em Esparta, nós vamos ter um mecanismo que vai garantir a limitação de poderes e fiscalização. Enquanto Esparta tinha uma diarquia, um governo de 2 reis, ela também tinha a Geruse, que era um conselho de anciãos que eles poderiam votar leis, certo? E a Ápela era um conselho também de certos guerreiros com mais de 30 anos, e eles escolhiam a Geruse e também aprovavam não suas leis. E ambos, tanto a Ápela como a Geruse, eram fiscalizados pelos éforos. Então havia algum nível aí de limitação de poder entre ambos e também de fiscalização. Como eu falei para vocês, teorias políticas, a Grécia Antiga, ela era um laboratório completo. Atenas também tinha alguma semelhança social com Esparta. A minoria era que tinha poder efetivo de política também, os atenienses em si. Mesmo ela gerando a democracia, mulheres não participavam, estrangeiros que eram considerados, chamados de metecos, e eles também poderiam trabalhar livremente em Atenas, né? Mas eles não tinham participação política, e os escravos também eram em grande quantidade, mas não tanto quanto Esparta, e também eram maltratados. Vale lembrar que a mulher em Esparta, ela também podia praticar esporte, e em Atenas havia uma certa restrição a mais, certo, para a conduta dela. Agora, na política, a Atenas também vai ter as suas particularidades, né? Ela vai criar instituições que eram praticamente bem consolidadas e elas chegaram até algumas mudanças, né, com o sabor do tempo aí. Mas vamos ter a Bulé, um conselho de cidadãos que eles tinham leis a sugerir, e a Eclésia vai ser a instituição que vai votar por essas leis, certo? Ela vai decidir se essas leis elas prevalecem ou não. E para fazer o cumprimento dessas leis vigorarem, temos os magistrados. Essa galera era quem fazia, era o tipo de poder executivo que nós temos hoje, certo? Parecido. Até vale a pena lembrar que Aristóteles foi um dos primeiros a mencionar uma separação dos 3 poderes, certo? Não tão detalhado como Montesquieu, né? Mas ele lançou uma ideia parecida. E para os casos que poderiam ser mais graves, a casos menores, nós temos os tribunais, né, de vigilância. Então haveria aí uma também política dividida e organizada na Atenas antiga. E uma coisa curiosa é que a Atenas também ela desenvolveu um processo de punição para que eles se colocassem a democracia em perigo. Hoje o nosso processo, quando nós temos um líder já eleito no governo que ele pode ser um perigo para a nação ou fez algum crime, lesa pátria, seja o que for, nós chamamos esse processo de afastamento dele de impeachment. E os gregos antigos eles também tinham o seu ostracismo, né? Eles afastavam, exilavam a pessoa durante um período aí que poderia levar anos. Essa pessoa perderia seus direitos políticos e não poderia participar e ficar na cidade, na verdade, porque ela era um perigo à democracia ateniense. E bem, pessoal, Atenas vai ter uma sequência de reis que cada um deles vai trazer uma contribuição, certo, para a estrutura histórica de Atenas. A gente vai ter aí o Drácon, né, que ele vai criar o código de leis praticamente escrita na Grécia Antiga. Vamos ter o Solon, que vai abolir a escravidão por lei. Psístrato, né, que vai ser conhecido como o tirano, seus filhos também seguiram na mesma linha, apesar de que o cara fez uma certa reforma agrária, né, fez um conjunto de obras públicas, mas logo depois a gente vai ter também o Clístenes, na verdade,
Clítenes, né? O cara que vai dar um início à democracia, que vai ser ampliada por Péricles, né? Que vai ser praticamente aí o período de luzes da Atenas Antiga, vai ser no governo de Péricles. E como eu falei para vocês, essas cidades, como elas não eram unidas, às vezes elas se aliavam uma a outra para fazer guerra. Isso vai acontecer com Atenas e Esparta. Para enfrentar a ameaça das guerras médicas, né, dos persas que estão se aproximando, eles vão ter o período de 3 guerras médicas. Os gregos vencem as 3. E durante esse período foi necessário fazer uma aliança entre as cidades. A primeira delas seria a Liga de Delos, né, liderada por Atenas, e eles vencem os persas. O detalhe é que Atenas teve uma certa proeminência nessa guerra e ela passou a garantir ainda a permanência também da Liga de Delos e cobrar imposto também das outras cidades. O que não agrada muito Esparta, que resolve se virar contra Atenas e faz alianças com outras cidades, e junto com elas entram em guerra com Atenas, a chamada Guerra do Peloponeso. A Atenas é derrotada, não deu para enfrentar os persas não. Com detalhe que Atenas era conhecida pela sua força marítima, mas os espartanos eram guerreiros também exímios. O grande problema é que, com o enfraquecimento e praticamente com 30 anos aí no período dessas guerras que envolveu as cidades-estados, essas cidades automaticamente elas entraram em enfraquecimento, elas passaram a ficar mais debilitadas, né? A destruição, perda de guerreiros, perda de mão de obra, então elas passaram a ter um prejuízo muito grande. Quem vai se aproveitar disso vai ser Filipe II da Macedônia, uma região mais ao norte de onde ficavam as cidades gregas. E esse camarada, ele viu tudo acontecer, aproveitou o enfraquecimento das cidades-estados da Grécia, da Hélade, ele vem e conquista todas elas e ele as une, certo? No Império Macedônico. O Filipe vai morrer, né, durante os Jogos Olímpicos aí. Tudo indica que a esposa mandou matá-lo, mas quem vai herdar o trono do Filipe II vai ser o Alexandre Magno, que nós conhecemos na história como Alexandre o Grande. Esse cara que vai expandir, certo? E em aí praticamente 30 anos ele vai montar um império um pouco maior do que o Império Persa. É ele quem vai praticamente unificar os reinos, desde um pedaço da Índia até as cidades gregas. Ele une o Egito também, e inclusive essa união entre a cultura grega, a cultura da Índia e a cultura egípcia vai formar uma nova cultura, a cultura helenística. Então, pessoal, com essa expansão de Alexandre, ele vai chegar a morrer. O reino que ele conquistou em toda sua expansão vai ser dividido aí para seus generais. Eu tenho uma lembrança aqui do nome de 4 deles, que inclusive o reino dele foi dividido, né, em 4: Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu. E detalhe, pessoal, com essa divisão, automaticamente esses reinos também ficaram um tanto quanto mais enfraquecidos e eles serão conquistados mais para frente por Roma. Esse período em que houve o domínio da Macedônia sobre a Grécia é considerado, chamado de período helenístico, certo? Então o período aí em que Atenas e Esparta elas tiveram supremacia como as cidades-estados é o período clássico. Logo depois, o período helenístico, que eu estou lembrando agora que eu possa ter pulado essa explicação. Mas então, pessoal, com a conquista da Grécia sobre Roma, o Império Romano termina e nós temos agora o Império Grego termina e temos agora o Império Romano entrando em cena, né? Mas a herança da cultura grega, ela praticamente permaneceu. Nós vamos ter como herança aí o teatro, vamos ter boa parte das ciências, a medicina, a psicologia, a física, a matemática. Essa galera vai dar uma contribuição gigante nessa área. Os Jogos Olímpicos, né, são herança também da Grécia Antiga, a filosofia, a democracia de Atenas. Tudo isso, assim, a arquitetura, né, nós temos muito desses traços, a escultura, também muito desses traços, eles são gregos. Perceba que a Grécia ela deixou um acervo, uma quantidade de contribuição tradicional muito grande para o Ocidente, né? E, por falar em Ocidente, é justamente esse padrão de pensamento grego que vai moldar a forma de pensar também do Ocidente. A gente vai ver aí outras civilizações que contribuíram também para a formação da cultura ocidental, mas a Grécia ela tem o seu lugar, como eu acabei de explicar para vocês. O último ponto a falar sobre ela é a mitologia, né? Os gregos, quando eles precisavam explicar assuntos que ainda eram
mais complicados para ele, não tinha ainda um embasamento científico como se tem hoje, eles iam até a mitologia, bebiam nessa água. Então você vai ter aí a mitologia como sendo uma fonte de deuses que são muito próximos à sua semelhança aos homens, né? Eles tinham sentimentos, emoções também. Para cada certo elemento ou necessidade pragmática havia um deus, seja o deus do Monte Olimpo, Zeus, dominando o raio, seja o amor com Afrodite, certo? Ou então Ares pela guerra. Mas a mitologia grega ela vai tentar ocupar esses espaços que ainda não se tinha explicação tão racional para a época. E não poderia deixar de mencionar de forma alguma, né, a própria poesia. Tanto o próprio alfabeto grego ele foi aperfeiçoado, nós recebemos a aperfeiçoação que foi feita pelos gregos, como também a poesia nos deixou muita herança e também vestígio histórico. Graças a Deus, né? O Homero, a Ilíada e a Odisseia, caso você queira ler as poesias sobre ele. Galera, muito obrigado pela atenção até aqui, certo? Você acabou de aprender sobre a Grécia Antiga, deixa seu like aí, curta, comenta, compartilha, um abração.